Felipe Frazão já está aqui conosco nesta quinta-feira. Tudo bem, Frazão? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Frazão, você traz aqui para o ouvinte da Eldorado uma apuração sobre a dispensa de muitos militares, troca de cúpula da segurança do presidente Lula, especialmente após os atos golpistas do último dia 8. Que saldo é esse? Pois é, Carol, essas mudanças estão ocorrendo ainda, a gente ainda vai liberar daqui a pouquinho uma atualização para o portal do Estadão sobre uma reportagem que eu estou fazendo, que traz um pouco de um panorama desses números, né? O número mais atual que eu tenho são de quase 150 militares dispensados em praticamente 20 dias, estamos aí no 19º dia de governo. São militares da ativa, Carol, que estão sendo saídos, né? São retirados, não estão saindo por vontade própria, voluntariamente, da estrutura da segurança da presidência da República. Eles estão vinculados, em sua maioria, ao Gabinete de Segurança Institucional e à Secretaria-Geral da Presidência. Nessa semana foram mais de 70 dispensas, já está chegando a um pouquinho mais de 80, se a gente contar os que saíram hoje também. É o grosso de quase todos que saíram, contando que a gente tinha ainda, desde o dia 1º, algumas mudanças elas estavam ocorrendo de uma forma mais suave. Mas essas dispensas, Carol, elas não atingiram ainda a cúpula da segurança, mas isso também vai acontecer. O Lula vai trocar os generais, e aí sim, isso vai envolver gente com poder de mando e decisão na segurança dele, na segurança da presidência da República. Isso porque o Lula já tirou, né? A gente já trouxe essa informação aqui, essa informação já é pública. O Lula tirou os militares do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, da sua segurança imediata. O que é a segurança imediata? São os guarda-costas, vamos falar numa palavra assim bem simples, né? São aqueles que estão no entorno direto do Lula, né? Assim, num círculo muito próximo. A segurança de autoridades e do presidente da República não é diferente, ela é feita em círculos. Então tem um círculo imediato, que são aqueles seguranças que cercam o Lula, ficam próximo a ele, geralmente estão ali brigando por espaço com os repórteres, né? A gente vive encontrando esses seguranças. E aí depois tem uma segurança um pouquinho mais afastada, aproximada, e uma segurança mais distante, no entorno, e essa segurança, ela obedece um padrão, e ela nunca foi feita dessa forma. O Lula manteve a estrutura da campanha e está com a Polícia Federal. Mas veja, até agora o GSI só tinha mudado os cargos baixos, do baixo escalão, quarto escalão, quinto escalão, Carol, é gente que atua na ponta da linha. E o Lula manifestou na semana passada também que ele perdeu a confiança em militares da ativa. Havia uma pressão grande sobre o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que foi responsável por essa segurança do Lula, e agora essas trocas começam a ocorrer. Eu vou pegar minha colinha aqui, Carol, só para não errar o nome dos generais que estão saindo e entrando, tá bom? Mas esses nomes já foram, inclusive, passados pelo comandante-geral do Exército, o general Júlio César de Arruda. Ele tornou público, já foi encaminhado para o Palácio do Planalto. Falta só uma reunião do alto comando em fevereiro para sacramentar essa decisão, que é praticamente uma homologação, não costuma haver mudanças. Mas o secretário executivo do GSI atual, o general Carlos Penteado, general de divisão, general de 3 estrelas, ele será substituído pelo general também de 3 estrelas, general José Nigri, Ricardo José Nigri. Ele que está assumindo, então, a segurança, a número 2, né, da segurança institucional. O secretário executivo, é como se fosse o braço direito, o vice-ministro. Ele vai trabalhar direto com o general G. Dias, que é o homem de confiança do Lula, o ministro. Depois tem na Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, essa sim é diretamente responsável pelo esquema de segurança hoje só dos palácios, porque o Lula tirou por pelo menos 6 meses essa atribuição do entorno dele dos militares e deu na mão da Polícia Federal, mas será o general de brigada Márcios Cardoso Neto. Ele vai assumir no lugar do Carlos Feitosa, o general Feitosa, que hoje é o secretário de Segurança e Coordenação Presidencial. Ele estava
tanto quanto ele quanto o Penteado estavam desde o governo Bolsonaro nessa função, assim como o coronel Paulo Fernandes, que é o comandante do batalhão de guarda presidencial, ficou famoso de uma forma negativa, né, com os vídeos que foram vazados nessa guerra de versões que está tendo com a polícia militar, os militares do Exército e do próprio GSI, sobre como foi a reação, quem errou, as evidências, há falhas para todos os lados, né? O Lula tem falado sobre isso, e num dos vídeos ele aparece, né, tentando, de uma forma, batendo boca, de uma forma muito atabalhoada, exaltado dos dois lados, com xingamentos, tentando controlar ou evitar a entrada da polícia militar para efetuar prisões de uma forma bastante dura no Palácio do Planalto, o que acabou acontecendo depois, e logo em seguida cede. Ele diz que não era bem assim, né? O general G. Dias está sustentando a permanência e a atuação dele no cargo. Bom, você vai atualizando aqui os nossos ouvintes que já tiveram esse spoiler aqui na rádio, mas já vai estar a matéria completa também no portal do Estadão para você acompanhar esses números que estão sendo atualizados e a previsão dessa reunião. Deve sair ainda até o final da semana, Lula com os generais, não? Sim, tem uma reunião com os generais, com os comandantes, né? Os comandantes gerais tanto do Exército quanto da Marinha e da Aeronáutica. A gente fala muito do Exército, foco do Exército, né, Carol? Porque é a força que tem um maior contingente, tem um maior peso político, e é onde estavam esses acampamentos, era responsável direto, por exemplo, pela guarda do Palácio do Planalto. E ontem o Lula deu uma entrevista para a Globo News, ele voltou a expor muito essa insatisfação dele com politização na tropa, disse que vai conversar sobre isso com os comandantes. Essa reunião ela deve ocorrer amanhã, entre hoje e amanhã. A ideia dele inicial era essa, né, que ele fizesse essa conversa com eles, com o ministro da Defesa também, José Múcio, para tratar desse assunto, e o Lula vai também tentar virar um pouco a pauta, né? Falar de algo que é do agrado dos militares, Carol, que é vamos dizer assim, grana, dinheiro, orçamento para os projetos estratégicos, para aparelhagem, né? Reequipar e aparelhar melhor as Forças Armadas. São projetos longos que vêm desde o governo dele, e ele sempre usa isso como um trunfo na relação com os militares. Então, ele vai querer rediscutir isso, investimentos, como modernizar a base industrial de defesa do Brasil. É uma forma de ele colocar também na mesa e no assunto da reunião algo de interesse dos generais, que vão apresentar algumas propostas nesse sentido para eles. Estão se discutindo, inclusive, formas de captar recursos na iniciativa privada, de participação da iniciativa privada em alguns desses projetos militares aqui do Brasil. Então, essa é um pouquinho a pauta, o Lula falou sobre isso, mas deixou o foco na entrevista dele, Carol. Ele manifestou toda a sua insatisfação, já tinha falado de conivência, acusado de conivência, né, da tentativa de golpe, de invasão do Palácio do Planalto, concretizada, sem que o plano de defesa fosse operado, né, fosse colocado em prática a contento, com um efetivo abaixo do que normalmente ocorre, e ele manifestou de uma forma muito explícita ontem essa insatisfação, voltando um pouco da pressão política, eu acho que mais para o general Gonçalves Dias, que é o seu ministro da Segurança Institucional, a quem responde a cúpula da inteligência brasileira, são 48 órgãos que fazem parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, e é coordenado pela ABIN, pela Agência Brasileira de Inteligência, vinculada ao Gonçalves Dias. E ele falou de uma forma muito explícita também na Globo News, nessa entrevista para a nossa colega Natuza Neri, dizendo que a minha inteligência não funcionou, não existiu, não. Então, essa inoperância da cúpula da inteligência, que já vinha sendo apontada como um fator relevante por alguns generais. Eu conversei com o general Santos Cruz nos últimos dias, ele me falava sobre isso, sobre essas trocas, sobre alguma falha grave de inteligência que deveria ter ocorrido, na opinião dele. O Lula explicitou isso ontem, jogando muita pressão política sobre o Gonçalves Dias e esvaziando um pouquinho sobre o José Múcio, ministro da Defesa. E ele vai reunir agora com os generais para discutir um pouco disso também, né, Carol? Que precisa funcionar, né? Não dá para não funcionar, para não ter os alertas, para os alertas
talvez que se diz que houve, mas que não chegaram, talvez não chegaram com a devida atenção, e ocorreu o que a gente viu. Frazão, vou colocar aqui um trechinho, então, dessa entrevista do presidente Lula ontem à Globo News, falando sobre a impressão dele em relação aos atos. Fiquei com a impressão que era o começo de um golpe de Estado. Eu fiquei com a impressão, inclusive, que o pessoal estava acatando ordem e orientação que o Bolsonaro deu durante muito tempo. Muito tempo ele mandou invadir a Suprema Corte, muito tempo ele desacreditou do Congresso Nacional, muito tempo ele pedia que o povo andasse armado, que isso era democracia. Eu acho que a decisão dele de ficar quieto depois de perder as eleições, a decisão dele de não passar a faixa para mim, de ir embora para Miami como se estivesse fugindo com medo de alguma coisa, e o silêncio dele, mesmo depois do acontecimento aqui, me dava a impressão que ele sabia de tudo que estava acontecendo, que ele tinha muito a ver com aquilo que estava acontecendo. Obviamente que quem vai provar isso são as investigações. Possivelmente esse Bolsonaro estivesse esperando voltar para o Brasil na glória de um golpe. E eu então não podia permitir, Gelior. Eu tinha que tomar a decisão política e tomamos a decisão certa. Frazão, para além dessa manifestação específica, colocando, né, o nome ali, Jair Bolsonaro no bojo, teve essa repercussão por parte de um ex-ministro, chefe do GSI, o general Sérgio Etchegóin, que expressou essa fala de Lula como uma covardia, de que ela não pacifica o país. Ele diz que dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas Forças Armadas, não é boa, porque como é que se pacifica o país a partir daí? Como é que se pacificam as forças que são uma instituição? E também falou numa entrevista a um programa lá no Rio Grande do Sul: o presidente da República sabe desde já que nenhum general vai convocar uma coletiva para responder à ofensa. Então isso é um ato de profunda covardia, porque ele sabe que ninguém vai responder, ele sabe que ninguém vai chamar uma coletiva, então, para apontar que o presidente estava errado. Como é que se coloca essa crítica também por parte das forças vindas pelas palavras do general Etchegóin? O general Etchegóin está expressando algo que não é uma impressão dele, Carol. Ele foi o chefe do GSI, ele foi o que é hoje o general Gonçalves Dias, do governo Michel Temer, um período um pouco complexo também. Ele assumiu essa função de segurança, ele que modificou e fez todo o plano de segurança do Palácio do Planalto. Ele sabe bem do que ele está falando. Eu discordo dele, só que o Lula não deveria falar, que seja exatamente uma covardia, porque as pessoas têm que vir a público prestar contas à sociedade. E eu acho que está faltando um pouco das Forças Armadas também prestarem um pouco da sua parcela de responsabilidade e explicarem o que ocorreu, porque as falhas são gritantes, evidentes. Os próprios integrantes das Forças Armadas admitem isso. Agora, o que ele está expressando é a insatisfação não dele exatamente. Pessoa física, né? Dele, pessoa física. Ele está expressando um pensamento corrente dentro das Forças Armadas e está fazendo uma análise política correta de que não haverá uma resposta dos generais ao Lula, em público, ao menos, né? Por quê? Porque quem fizer isso está pedindo a sua aposentadoria. Quem reagir, um general da ativa que reaja a uma declaração dessa do Lula, rebata publicamente, está encerrando a sua carreira. Né? Não só um general, agora, geralmente são generais que deveriam estar no comando e se manifestar, a comunicação do Exército vai por aí, mas não funcionaria, né? Não haveria. Se houver, a pessoa está pedindo a sua dispensa, a sua exoneração do cargo. Será um ato de indisciplina, porque o Lula é o comandante das Forças Armadas, né? O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, mas ele está expressando um pouco da insatisfação que existe dos próprios generais com essas declarações e decisões do Lula, como essa troca, quer dizer, retirar do GSI a função de fazer a segurança imediata dele, entregar para a Polícia Federal, dizer, como ele disse para a gente, para o Estadão, ele disse para mim no café da manhã, uma semana atrás, na quinta-feira passada, que ele perdeu a confiança, simplesmente perdeu a confiança nos militares da ativa, a ponto de tirá-los da sua função de ajudante de ordem, que geralmente é um militar fardado, que anda colado no presidente da República, está sempre ao lado, e isso todos os presidentes tiveram, ele não quer ter mais, né? Então, é disso que ele está falando, é de expor publicamente
a sua desconfiança, mas essas desconfianças têm uma razão, né? Tem um lado prático que eu acho que o Exército deixou de punir alguns atos de politização, né, de partidarização, tomada de lado de oficiais. Isso se espalhou pela tropa, vimos outros casos, e agora tem que se dar conta de uma situação mais complexa num momento extremo. Então, é preciso um pouco expor também o que está sendo feito para evitar esse tipo de acontecimento, que o comandante dê explicações, o que foi que ocorreu com o caso do Pazuello, de indisciplina, que é um caso emblemático nesse processo, né? Então, que o Exército não quer liberar, a informação que eu tenho é que o Exército é contra divulgar a íntegra da decisão de um processo disciplinar de um funcionário público, que é um servidor militar, que hoje é eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, portanto, um político que exercia uma função política que precisa vir a público. O processo não pode ser sigiloso. Então, é um dos argumentos daquele processo de 100 anos, né, dos sigilos de 100 anos, que envolve informações pessoais, e hoje nos bastidores o que os militares dizem para a cúpula do governo Lula é que se liberar as informações pode haver algum caso de indisciplina, vai expor um comandante de tropa, né? Essa informação que eu tenho do bastidor é que eles estão tentando sensibilizar para que isso não ocorra, porque a indicação política do governo é de trazer isso à tona. Então é assim que eu entendo um pouco dessa manifestação do Etchegóin. Menos dele, mais de expressar um sentimento corrente na tropa, mas discordaria um pouco dessa visão de que o presidente não deveria falar. Acho que o presidente tem que falar, mas sim tem essa sensibilidade de quem responder, não haverá resposta, e quem responder vai acabar tomando um rumo de sair do governo, de sair da sua função, né, da sua carreira militar, encerrando a sua carreira. Mas também, Carol, é verdade que isso deu uma chacoalhada ali, não agradou, e nesse momento, se é de pacificação, há também a avaliação política dentro do governo de que a expressão que o Lula está usando, antes de trazer algumas evidências, talvez gere muita desconfiança. Eu aposto que ele deve ter já algumas informações de bastidores que mostram mais conivência, mais negligência, imagens mais explícitas do que a gente viu até agora. Porque é claro que as câmeras de segurança, Carol, do Palácio do Planalto, pegaram muito mais do que aquilo que se tornou público, que interessou o governo mostrar. Super. Muito bem, seguiremos acompanhando. Gostaria de ser uma mosquinha nessa reunião, então, de até sexta-feira, com todo mundo junto eu também. depois dessas coisinhas. Eu também. Obrigada por hoje. Você tem um bom trabalho por aí. Até semana que vem. Obrigado a você, aos nossos ouvintes pela conversa, e até semana que vem. Tchau, tchau.